Oi, tudo bem? Aqui é o Elder e hoje eu vou te ajudar com a diferença entre to e for. Esse to and for, qual usar? Existem diversas situações aí que ficamos em dúvida sobre qual utilizar, qual seria o correto a utilizar. Hoje aqui eu vou te passar algumas dicas, tá? E também vou te passar vários exemplos de estruturas que utilizamos com to e com for. A notícia mais chatinha é que aprender por regras é um pouquinho complicado, porque não existe uma regra que se aplique a todos os to's e a todos os for's, digamos assim. Então, fica bem mais complicado se você ficar tentando pegar uma regra para isso, uma regra para aquilo, e sem contar que as regras também têm exceções. Outra questão também é que ninguém fica pensando na regra antes de falar. A regra, ela é um impedimento para você falar, porque se você quer se comunicar e aí você para pensar na regra, o que acontece? Quando você está conversando com alguém, 2 segundos parecem uma eternidade. Então você tem que pensar rápido, você já tem que ter uma estrutura pronta na cabeça e utilizar. Entendeu? Então essa questão às vezes, eu preciso da regra, é um pouquinho complicado. Se fosse para um teste internacional, por exemplo, e você precisasse de algumas dicas para poder te ajudar num teste, como uma pessoa que estuda para um vestibular, aí tudo bem. Mas agora para se comunicar, as regras elas não vão te ajudar tanto quanto a questão da prática. Então a primeira dica que eu dou aqui já de cara é aprender pela prática é muito melhor, é muito mais eficaz. Então, o que você precisa fazer é fundamental ter contato frequente, recorrente com a língua inglesa. Muitas pessoas tentam aprender inglês sem ter contato com a língua inglesa. Então, e esse é o grande problema. Esse é o grande problema porque você não memoriza vocabulário, porque você não consegue se comunicar, porque você não fica em forma no inglês, digamos assim. Tá? Então é extremamente importante que você tenha um contato recorrente com a língua inglesa, tá? De preferência, para você que está iniciando, de preferência, listening. Se não tiver tempo, foca no listening. A listening e aí, é claro, a leitura também, porque são as duas únicas formas que você tem de adquirir vocabulário. E aí você vai conseguir absorver a estrutura. E aí você começa a praticar. Não esqueça que a prática é fundamental, tá legal? Você tem que manter uma prática na língua inglesa. E essa prática tem que ser o mais frequente possível. Eu diria que, de preferência, todo dia, né? Mas se não puder, com a maior frequência possível, tá? Então tá aí o porquê que muitas pessoas às vezes não conseguem memorizar isso ou aquilo, tá? Elas querem aprender, mas sem ter contato com a língua inglesa, só estudando a gramática. E aí fica muito complicado na hora de falar, para não dizer praticamente impossível. Mas vamos aqui pegar esse to and for. Vamos direto aqui pro documento. Legal, tamo lá. Vamos para a apresentação em PowerPoint aqui. Vamos para primeira dica para você, tá? Esse aqui são alguns verbos que normalmente nós utilizamos com o to, tá? Então, normalmente, existem verbos aqui, eu não vou entrar em digamos assim, linguagem mais gramatical, tá? Mas, normalmente, esses verbos aqui são utilizados com o to. Então, hand, tell, teach, throw, say, tá? Say hello to someone. Então, dizer alô, olá para alguém. Connect to, é bem comum, você vai ver bastante aí, tá? My computer is not connected to the internet. Então, meu computador não está conectado à internet. Connected to, é bem comum. Send an email to me, tá? Lend, promise, give it to me, então me dê, né? Give a present to her, então dar um presente para ela, tá? Offer, pass, ou show, tá? Então esses verbos aqui são verbos bem comuns e que normalmente utilizamos com o to. Agora aqui vamos para outra lista de verbos que normalmente utilizamos com o for. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, tá? Que na verdade eu acabei até esquecendo, deixa eu te falar. Aqui embaixo na descrição do vídeo
tem esse material escrito, tá? Esse material que eu estou mostrando para você aqui e também exercícios, tá? Então, vai aqui na descrição do vídeo e baixa esse material e faz exercícios para você treinar esse to e for. E não esqueça que a prática é fundamental. Vamos voltar aqui pro documento, tá legal? Vamos lá. Olha só, então esses verbos aqui são normalmente utilizados com o for. Book, choose, make, cook. Cook dinner for me. Então, né, build, buy. Por exemplo, comprar um presente para a esposa. To buy a gift for your wife. Um exemplo. Find, get, save, catch. Botei save 2 vezes, né? Porque deve ser super importante, né? Mas, tá? Então, alguns verbos aí bem comuns que utilizamos com o for. Olha aqui, ó. Alguns exemplos pra gente, tá? Alguns exemplos com lend. Então, I lent, o passado de lend, tá? I lent my car to my brother. I lent my car to my brother. Então, você vê que eu já usei o to aqui, tá? Promise. I promised, essa é a pronúncia correta. I promised this to my son. Então, aqui você vê que eu já usei o to de novo. Lembra lá atrás que tá na lista, tá? Então, na hora da prática, o que a gente tem que fazer? Uma outra dica extremamente importante é você nunca memorizar palavras sozinhas, tá legal? O que você tem que fazer é memorizar combinações de palavras. Então, por exemplo, se você tem o promise, aí você vê que a gente usa com to. Então, memoriza assim, promise to. Porque aí quando você tiver que usar, você não perde tempo pensando em qual combinação, qual a preposição ou qual a palavra que você tem que usar para combinar com aquela. Entendeu? Isso acontece muito com os phrasal verbs e tal. Você tem que imaginar como se fosse uma palavra só. Então imagina assim, promise to. Então, porque quando você precisar utilizar, você vai utilizar de forma correta e de forma muito mais rápida e mais eficaz, tá legal? E você não precisa ficar pensando na estrutura. Então, quando você lê algum texto, ou quando você ouvir alguma música e tem a letra da música e tal, presta bastante atenção a partir de hoje na combinação das palavras. Então, aquela palavra, ela é normalmente combinada com qual palavra? Então, promise, normalmente a gente vai ter com to. Aí o send, a gente vai ter um to, tá? Então, existem várias outras combinações, tá? Então, mas a partir de hoje você não vai memorizar uma palavra sozinha. Não mais, tá? Você vai memorizar combinações de palavras, porque aí essas combinações vão estar preparadinhas lá no seu cérebro. Quando você precisar usar, você vai usar as combinações. Você não vai precisar usar uma e aí pensar na combinação. E aí quando você faz isso, aí mora problema, porque provavelmente você vai cometer erros nas preposições. Por quê? Porque você tem que pensar em português, você não sabe a combinação. Então você vai pensar naquela combinação em português, você vai traduzir a palavra, você vai pensar na combinação em português e aí vai traduzir de novo para o inglês e vai usar aquela combinação. Na grande maioria dos casos não funciona, tá? É um dos grandes erros que cometemos aí. Vamos voltar aqui para o documento. Olha só. Promise this to my son. Essa a gente tem aqui, tá? She gave, passado de give, she gave a nice gift to her mother. Então, você vê aqui, ó, give to, tá? Book. I'm going to book a lesson for Monday. Lembrando que o book tem o sentido de agendar, tá? Book a lesson for Monday. Choose. We chose, esse é o passado de choose, chose, we chose him for his qualities and experience. E aí a gente tem o cook. He cooked dinner for his wife. He cooked dinner for his wife. Então você vê que aqui, ó, a gente já tem o for, tá? Olha só. Uma outra dica aqui bem legal. Eu vou passar para você agora algumas expressões que normalmente utilizamos com to e com for. São expressões que você realmente tem que memorizar. Mas olha, como é que eu vou memorizar? Você vai memorizar como todo mundo memoriza as palavras em inglês. Você vai memorizar ouvindo bastante inglês, exposição recorrente à língua e, é claro, praticando para você fixar. Porque quando você usa, você fixa. Tá legal? Eu estava até pensando aqui e
essa questão da pessoa às vezes querer aprender inglês, por exemplo, sem ter contato com a língua, é igual você querer aprender a andar de bicicleta sem andar de bicicleta, entendeu? Sem a prática, sem chegar lá, entendeu? É igual você querer ter um relacionamento com alguém, seja uma amizade, se você não tem contato, não fala com a pessoa. Então, e quanto mais contato você tem, então mais você fica conhecendo a pessoa, e aí mais essa amizade se fortalece. Então, a mesma coisa com a língua inglesa, tá legal? Então, você tem que manter esse contato direto com a língua inglesa para que você consiga, digamos assim, criar essa intimidade com ela e mais tarde conseguir se comunicar de forma natural, tá legal? Vamos lá. Aqui para, olha só, algumas expressões que normalmente a gente usa com o send, com o to e com o for. Aqui tem um ponto interessante, que aqui a gente tem o send, normalmente a gente usa o to, tá? Lembra que eu te falei que às vezes eu posso te dar uma regra, mas aí as regras têm exceções e tal, e entendeu? Fica complicado. Então a gente tem que memorizar de acordo com o contexto. Tá? Então, a atenção especial sempre ao contexto. Então, send normalmente é o to. I need to send this email to my boss. Aí, quando eu já mudo para for, eu já não tenho essa coisa de mandar um e-mail para alguém. Aí eu já é um favor, tá? Um favor. I don't have internet right now. Could you send this email for me? Então não é mandar esse e-mail para mim, digamos assim. Seria por mim, porque eu não consigo, tá? Então você vai fazer esse favor, tá? Então, aí quando você, mas aí você tá complicando. Não, quando você vê send for, você tem que memorizar o contexto. Lembra que eu te falei? A combinação, contexto. Então você vai... Esse contexto aqui do send for é favor. Tá? Então quando é um favor e tal, isso aqui, eu vou usar um send for. E aí quando for o send normal, que é enviar para alguém, para algum lugar, a gente vai usar o send to. Tá legal? Eu sempre falo isso aqui para os meus alunos. Deixa eu voltar aqui porque essa questão é extremamente importante. Contexto é tudo. Tá? Contexto é tudo. É no contexto que você escolhe as palavras que você vai usar. Se você está falando com a sua esposa, com o seu esposo, é um contexto. E ali você vai escolher as palavras específicas para usar. É diferente de você falar com o seu chefe, por exemplo. Tá? Você não vai falar da mesma forma. Você vai falar da mesma forma com um amigo ou com uma amiga. Se você está nervoso ou nervosa, você não vai falar da mesma forma. Então, o contexto, tá? O que está acontecendo em volta, é o que vai determinar o que você vai... como você vai utilizar a língua, tá legal? Isso é parte aí de ser fluente, tá? Então aquela famosa historinha de bater o joelho e levantar, você reage, no contexto você reage, tá legal? Então, bastante atenção ao contexto. O contexto é extremamente importante e ele vem com o quê? Com a prática, tá? Então, se você tá falando com um amigo e tal e quer ir para uma festa, não sei o que e tal, então você vai usar um vocabulário específico, aí você vai memorizar, opa, então tô falando com um amigo e tal, e é um contexto de ir para uma festa e tal, não sei o que, a gente tá animado e tal, e isso tudo, quando você tiver uma situação, digamos assim, semelhante, você já vai utilizar aquele mesmo vocabulário, e ele já vai vir de forma automática, porque o contexto vai servir como que a gente chama em inglês de trigger, vai servir como um gatilho para você utilizar aquele vocabulário específico, tá legal? Então o contexto é extremamente importante, não ignore o contexto, tá? Existe, caramba, muita dica que eu posso dar para você aqui, mas vamos lá, questão de tempo, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Vamos voltar aqui, ó. Então, o send to é o send normal, quando você vai enviar para alguém. Quando você botar um send for, já é um favor, tá? Mesma coisa, olha só aqui, que legal. Quando você tem um pay, o verbo pay, pagar. Então, I paid $100 for my new phone. Então, eu paguei $100 pelo meu telefone, tá? Mas aí vamos imaginar que eu paguei agora um pintor por um serviço. Tá? Então aqui, ó, I paid $50 to the painter. Então, na verdade, essa pessoa foi que recebeu o dinheiro. Tá legal? Então, como eu memorizaria isso aqui? Essa questão, como eu te falei, pay $100 for something. Então, eu já memorizaria, então, esse foi o que eu paguei por alguma coisa. Agora, se eu pagar alguém por um serviço, eu já vou usar o to. Entendeu? Então, nesse contexto. Tá? Então, é isso que eu vou memorizar. Tá? Vamos lá para a próxima aqui. Olha só, mais dicas aqui interessantes com to e com for, tá? Então, olha só, quando você usa a palavra ready, tá? Preparado, pronto. Olha que legal, quando você usa o ready for,
você vai usar com uma coisa. Então, ready for the fight. Tá? Então, ready for the fight. Agora, quando você usa aqui ready to, aí você já vai usar como ação. Você vê que eu não estou usando termos gramaticais, tá? Para não ficar... Tá? Então, você vai usar com uma ação. Então, ready to fight. Então, por exemplo, ready for... então, você vai... Por exemplo, ready for... Tem um cara batendo aqui, tá tirando concentração. Não sei se você consegue ouvir. Mas, vamos lá. Não vou cortar esse vídeo. Vamos deixar direto. Ready for... ready for a situation. Ready for the marriage. Então, ready to get married. Um exemplo, tá legal? Você tem aqui um leave to. O próximo aqui é o leave to. Então, leave to go to England. Leave for England. Tá? Então, aqui é um leave to go. Então, você tem que usar isso aqui com to. Na verdade, o mais comum é com for, tá? Mas aí, se você quiser usar o to, você vai leave para algum lugar, tá? Na verdade, aqui para ir a algum lugar, você vai usar uma ação, tá? Normalmente é o go. E aqui o leave for, você vai usar simplesmente o lugar, tá? É igual o go to. Tá? Então, você pode substituir, que são os mais comuns, tá? Go to England ou leave for England. Tá? O grande problema aqui é que as pessoas, quando vão dizer, elas dizem leave to England. Tá? Então, aqui o leave, você vai ter que usar o for. E o go, você vai ter que usar o to. Go to. Tá? Outra coisa aqui bem legal, essa dica aqui é bem interessante, é good or bad to. Então, preste atenção, isso aqui é bem legal. Uma pessoa, ela é boa ou ruim para alguém. Então, a gente vai usar o to. Tá? E adjetivos similares, tá? Não é somente good ou bad. São adjetivos também similares, tá? Adjetivos positivos, good. Adjetivos negativos, bad, tá? Então, uma pessoa, quando você está falando que uma pessoa é boa para alguém, com alguém, né? Digamos assim, você vai utilizar o to. Agora, quando você está falando de uma coisa é boa ou ruim para alguém, você já vai ter que utilizar o for. Então, por exemplo, my mother is good to me. Então, minha mãe é boa para mim. Agora, quando for uma coisa, smoking is bad for you. Então, fumar é ruim para você, digamos assim, tá? Então, fica uma regra bem legalzinha aqui. Na verdade, eu não diria nem que é uma regra, já é uma dica já bem prática, tá? Uma dica extremamente prática, não é uma regra que você tem que ficar pensando e tal. Uma dica extremamente prática que você já vai utilizar, tá? De cara, você vai utilizar a partir de hoje. Olha só, outra questão aqui também é do to you, do for you. Aqui quando a gente usa o verbo do e a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, quando a gente usa o verbo do relacionado à pessoa aqui, do to you, normalmente é alguma coisa ruim. E quando é alguma coisa boa, normalmente é um favor, a gente usa o for. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa, por exemplo, she did this to me. Então, ela fez isso comigo. Então, significa que normalmente é algo ruim que ela fez comigo, tá? Agora, quando for um favor que essa pessoa fez pra mim, aí eu vou falar, she did this for me. Então, ela fez isso pra mim, tá? Então, você tem essa diferença aqui, tá legal? Então, quando você fala de uma pessoa do to you, é normalmente algo ruim, tá? Agora, quando você fala do for, normalmente é um favor, algo bom, tá? Então, é bem comum você ver essa estrutura em filmes, por exemplo. Why did you do this to me? Por que você fez isso comigo? Né? E aí, quando for um favor, você vai usar o for, tá legal? Dica extremamente prática, tá? Você vê praticamente aí todos os dias. São vocabulário extremamente comum. Se assistir um filme hoje, provavelmente você vai ver algumas dessas expressões aí, tá? Vamos agora para algumas outras expressões comuns que a gente utiliza o to e outras que a gente utiliza o for. Sem esquecer que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode baixar o documento contendo
toda essa explicação aqui, tá legal? E também atividades para você treinar o uso do to e for. Olha só, um erro que as pessoas cometem muito é quando a gente fala aqui na verdade essa daqui não, né? Mas a número 2. Porque a número 1 a gente já consegue tranquilo por causa da música, né? Happy birthday to you. Então, e aí seguindo a mesma linha de raciocínio, você vai ter um good morning to you, tá? Então a gente não vai usar um for. It's good morning to you. Olha aqui, uma outra questão também, important to you. Então, alguma coisa ou alguém é importante para você. Então, a gente vai usar o to. Mas olha que interessante, quando você utilizar esse important, quando não for para pessoa, quando não for para você ou para alguma outra pessoa, quando for para alguma coisa, a gente já vai utilizar o for. Porque aqui a gente já tem important for your life. Então, por exemplo, this job is important to me. Então, esse trabalho, esse emprego é importante para mim. E vamos dizer, this job is important for my life. Então, é uma coisa mais profunda, né? Mas esse emprego é importante para minha vida, tá? Então, eu mudaria aqui para career. Acho que ficaria bem mais bonitinha a frase. This job is important for my career. Então, esse emprego é importante para minha carreira. Então, quando for para você, a gente vai usar o to. Quando for para alguma coisa, a gente vai utilizar o for. Aqui a gente tem a expressão sorry for my mistake, tá? Então, desculpe-me pelo meu erro, tá? Thank you, a gente vai utilizar o for também. Thank you for your help. Então, obrigado por sua ajuda ou pela ajuda. Aqui eu falei anteriormente, go to, que é bem comum. Go to work, go to England, go, sei lá. Tá? Pay attention to. Tá? Essa é uma outra coisa bem legal, a gente comete erros porque a gente tem que traduzir. Então, quando a gente for memorizar, a gente vai memorizar a estrutura toda, tá? Então, pay attention to me. Então, preste atenção em mim. Pay attention to the class, pay attention to the teacher. Eu falei do leave for England, já falei lá já anteriormente. Aqui a gente tem algumas expressões fixas, que é o go to work, go to hospital, go to prison, go to church. Então isso aqui é bem legal porque são algumas expressões fixas, como eu falei, que é go to work, que significa que você trabalha lá. Go to hospital significa que você está indo para o hospital porque você está doente, você está com algum problema. Se você go to prison, é porque você está sendo preso. Se você go to bed, eu acabei esquecendo ali porque tem uma câmera na minha frente, go to bed porque você está indo dormir. Go to church porque você é frequentador assíduo da igreja e tal, e você vai para lá, tá? Esse aqui é bem interessante porque quando você coloca um THE aqui na frente, por exemplo, go to the hospital, não significa que você está doente, significa que você está indo lá visitar alguém, por exemplo. Tá? Você tem essa diferença quando você adiciona o the. Vou fazer um outro vídeo sobre isso depois. Aqui a gente tem algumas outras expressões fixas também. Go for a walk, go for a ride, go for a drink. São expressões fixas, tá? E dar uma caminhada, fazer uma caminhada. Go for a ride. Não sei, pode ser talvez de carro, pode ser de bicicleta, não sei. Go for a drink, então beber alguma coisa e tal. E a outra aqui é uma que a gente comete bastante erro porque normalmente a gente só memoriza get married e a gente não memoriza a estrutura toda, foi aquilo que eu falei. Então você tem que memorizar a estrutura toda. Como a gente não memoriza a estrutura toda, a gente tem que pensar em português. E aí qual a preposição que a gente vai utilizar normalmente que a gente está pensando em português? With, né? Mas aí é errado. Em inglês você tem que utilizar get married to ou be married to, tá? Essa é a palavra que a gente tem que utilizar aqui, tá? Nessa expressão, tá legal? É isso, aqui tem umas dicas finais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá legal? Eu procurei fazer ele o mais rápido possível, mas cara, muita coisa que eu poderia passar pra você aqui, são muitas informações, muitas dicas, mas eu procurei resumir o máximo, tá? Não esquece que aqui embaixo tem na descrição do vídeo, tem um material para você baixar, tá? Olha só, lembre-se que na maioria dos casos, se não todos eles, um bom dicionário vai te ajudar a tirar as dúvidas na hora de usar o to ou for, porque no dicionário você vai ter os exemplos. Os exemplos são o uso da estrutura, tá legal? Então é extremamente importante que você, quando utilizar um dicionário, crie o hábito de ler os exemplos também, tá legal? Contato com a língua inglesa é fundamental para um inglês mais natural e espontâneo. Cara,
eu acabei de falar, eu falei sobre isso várias vezes, mas não tem como ignorar isso, tá? Não tem como você aprender inglês sem ter contato com o inglês. Isso não existe. Porque um americano, por exemplo, ele tem contato diário com o inglês, por isso que ele fala inglês. Se ele tivesse nascido na Argentina, ele estaria falando espanhol, né? É assim que funciona, contato diário com a língua, tá? Foco principalmente no listening. Se você não tem tempo e você é iniciante, a habilidade principal que você tem que desenvolver é o listening. Não tem como falar bem se você não entende bem. A fala é uma qualidade adquirida e ela depende diretamente da sua habilidade de listening, tá? Sua compreensão auditiva. Hoje tem muito barulho aqui, tá? Demais. A prática é o seu exercício de fixação. Então, como é que você vai fixar uma estrutura? Pela prática. Tá legal? A prática é extremamente fundamental e altamente ignorada. É incrível como ela é ignorada. Tá legal? É isso. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Tá legal? Eu vou fazer uma transição aqui rápida. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu te falei, tentei passar umas dicas aqui rápidas para você. Existem várias outras questões aqui que eu poderia abordar também. Como eu falei, são muitas informações. Mas a ideia foi te ajudar de uma maneira rápida e principalmente prática, tá legal? Essa foi a ideia. É isso. Tô saindo fora. Um abraço. Fui.